I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Boa tarde, então hoje nós teremos a nossa aula número 9, né, da Química Analítica Instrumental, onde nós vamos falar sobre a aula 8, que nós tivemos na última terça-feira, e já prosseguiremos com a aula número 9. Lembrando, então, né, da nossa aula número 8, nós falamos sobre a volumetria. A volumetria, ou também chamada titulação, ela é um método, né, um procedimento, onde, através de um volume de uma solução conhecida, nós provocamos uma reação química com a ajuda de uma substância indicadora que nos mostra quando nós chegamos ao final dessa reação. Então, com auxílio da concentração conhecida do nosso padrão, a gente pode estimar quanto nós temos daquela solução que se quer conhecer dentro da amostra. Então, titulação, vamos colocar um pouquinho maior aqui para nós podermos... Assim. Então, quando a gente olha para os conceitos, né, titulação é o processo na qual uma solução padrão ou solução de referência, ela vai ser adicionada a uma solução que a gente quer conhecer a sua concentração, quer analisar. E volumetria é o método que baseia no volume dessa solução conhecida para determinar quantitativamente a substância que nós temos na amostra. Então, nós temos que deixar bem claro duas coisas. Primeiro, que o titulante é a solução padrão, é a solução que nós conhecemos a concentração. E ela vai estar justamente nesse instrumento que nós chamamos de bureta, que é uma vidraria que tem uma graduação, ela é calibrada e tem uma torneira, né, da qual nós vamos utilizar para poder controlar a vazão do nosso padrão. E na parte do Erlenmeyer, do copo de Erlenmeyer, nós vamos colocar a amostra com o nosso indicador, com aquela substância que vai nos dizer quando chegamos ao final da reação. Então, praticamente, a gente pode dizer que a volumetria, ela tem essa técnica, né? Então, vejam bem, para que aconteça esse método, nós temos que ter uma reação química que atenda, né, alguns requisitos base. Por exemplo, ela tem que ser uma reação simples e que possa ser expressa através de uma equação química, porque daí nos ajuda na hora que for fazer o cálculo da nossa amostra. Deve ser praticamente instantânea, ou seja, acontecer numa velocidade grande, porque daí inibe erros. Deve haver alteração de alguma propriedade dentro dessa solução, dentro dessa mistura, né, que à medida que a gente vai misturando as duas, então acontece a reação e deve haver uma mudança de propriedade que pode ser o pH, temperatura, condutividade. Então, muda uma dessas características justamente no ponto de equivalência. O que quer dizer o ponto de equivalência? Quando a reação termina. E deve haver um indicador, né, uma substância que nos ajude a visualizar o término dessa reação. Bom, a solução padrão. O que quer dizer a solução padrão? A solução padrão vai ser aquela que eu vou conhecer
exatamente qual é a concentração. Ela deve ser estável e deve nos propiciar fazer a medição da concentração dela uma única vez, e não se altera mais. Deve reagir rapidamente com o nosso analítico, com a nossa amostra. E deve reagir completamente, de modo que quando chegar no ponto final, né, nós consigamos fazer a medição do que se quer. Então, a exatidão da solução padrão, ela limita a exatidão do padrão do método analítico. Por quê? Porque se ela não tiver padronizada, né, não tiver lá uma concentração exatamente determinada, pode acumular um erro ao final da análise, tá? Bom, eu posso ter como solução padrão o quê? Um padrão primário ou uma solução padronizada. Padrão primário é toda substância que eu tenho lá os requisitos de reagente analítico, né? Qual? Substância principal, ser puro, não absorver umidade, quer dizer, ser higroscópico, não perder água, não absorver oxigênio, nem gás carbônico, porque esses gases eles vão estar na atmosfera, né? Então, ele não pode ser reativo, não pode absorver água, porque senão vai aumentar a sua massa e o nosso método não vai ter exatidão. Um padrão secundário é aquela substância que eu consigo padronizar. Se eu consigo padronizar, né, eu consigo daí torná-la como uma solução apta para eu poder fazer a titulação. Exemplo, o hidróxido de sódio, que é usado para medir a acidez ou a concentração de ácido de uma amostra. EDTA, nitrato de prata, então, que são usados daí em outros tipos de volumetria, como volumetria de precipitação, volumetria de complexação. Vejam, alguns íons metálicos, eles são medidos através da volumetria de complexação, principalmente metais pesados, como níquel, cádmio, chumbo, né? Eles são usados através de uma reação com um composto orgânico, como o EDTA. Outros já são medidos através da reação com outro componente que dê um precipitado. É o caso do nitrato de prata. Então, geralmente para análise de água ou análise de componentes de materiais de uso alimentício também. Então, como a gente estava falando, um dos requisitos é que eu tenha um padrão ou uma substância padronizada. Por quê? Quando ele vai reagir com a minha amostra, ele tem que alcançar o que nós chamamos de ponto de equivalência, ou também chamado ponto estequiométrico. Quer dizer, ele reagiu já na proporção certa, ou final teórico, né, o ponto final da titulação. Ele vai ser calculado com base na reação química que vai acontecer no nosso método de titulação. Então, vejam só, o ponto de equivalência é quando o número de mols do titulante for igual ao número de mols do titulado, da amostra. Ou quando ele for proporcional, dependendo do tipo de padrão que eu estou usando. Vejam que nesse ponto de equivalência, né, o volume que eu gasto no ponto de equivalência, o ideal é ele ser igual ao ponto final. Mas nós verificamos que nem sempre acontece isso, porque pode acontecer um erro quando se faz a solução. Então, a gente pode estimar esse erro, né, utilizando os volumes que nós vamos encontrar. Bom, como é que a gente classifica, né, essas volumetrias? Pelo método direto, quando a reação ela acontece de forma extremamente rápida, ou um método indireto. Acontece a reação, mas
eu vejo através de uma outra maneira, né? O mais comum é o método direto, principalmente em análise de alimentos, né? Você faz a reação, por exemplo, para acidez, para basicidade, né? Uma ou outra usa algum tipo de método indireto. Como que nós classificamos as técnicas volumétricas? Volumetria ácido-base, ou também chamada neutralização. Por que neutralização? Porque o H+ do ácido vai ser neutralizado. Bom, vamos voltar então. Eu estava falando ali dos tipos, né? Nós temos a volumetria de ácido-base, e que podemos dividir em dois tipos, né? Ácido forte com uma base forte e ácido fraco com uma base forte. Pode ter também, né, uma base fraca com um ácido forte, desde que o ácido forte seja padronizado. Mas vamos pensar o seguinte, geralmente, quando a gente vocês que vão trabalhar com alimentos, trabalham muito com produtos de origem vegetal, né? Principalmente produção de suco, como maçã, uva, laranja. E esses componentes, né, eles têm acidez. E para fazer o controle dessa acidez, a gente usa a titulação ácido-base, ou volumetria ácido-base. Vejam, os ácidos orgânicos, eles são ácidos fracos, que cai justamente aqui, ó, ácido fraco, e aí se utiliza de uma base forte para poder fazer a titulação. Tá? Além disso, lógico, né, nós temos os outros tipos, como precipitação. A reação que acontece faz com que gere um composto insolúvel, e ele precipita, ele forma um sólido na solução. Oxirredução, acontece uma reação onde há uma transferência de elétrons. Então, quem sofre oxidação perde os elétrons. Quem sofre redução ganha os elétrons. E aí existe também o uso ou não de indicador, né, para poder ver quando acontece a equivalência dessa troca de elétrons. E a última é a complexação. Complexação é porque um íon metálico ou uma molécula, ela vai reagir com uma substância orgânica, gerando o que a gente chama de complexo. Tá? E geralmente os complexos eles têm cores diferentes. E aí, quando chega no ponto de equivalência, muda essa cor, e aí você consegue quantificar. Então, esses são os tipos, né? Também falamos, né, mais especificamente, passo a passo, como acontece a volumetria de neutralização. Não podemos esquecer, na volumetria de neutralização, o titulante é aquele padrão, ele vai na bureta. Bureta é aquele equipamento de vidro, né, ou de teflon, mas geralmente o mais utilizado é vidro, onde ela é calibrada, né, tem uma graduação, justamente para a gente medir o volume que vai ser gasto, que daí ela vai conter, então, um líquido padrão, a substância padrão ou titulante. Essa bureta é fixada num suporte universal, né, que é esse instrumento aqui, tem a base, tem essa haste de metal, onde, através de garras metálicas, nós conseguimos fixar a bureta. No Erlenmeyer, nesse copo cônico aqui, né, nós vamos ter a adição da amostra, ou titulado. Além da amostra, também vai a substância dita indicadora, que é para mostrar quando nós alcançamos o ponto de equivalência ou ponto final. Um outro detalhe que a gente também comentou é sobre essa questão do menisco. Como a bureta é um cilindro de vidro, vai provocar, devido à tensão superficial da solução, a formação deste menisco. Ele tem esse comportamento porque o líquido vai aderir nas paredes do vidro e causa essa deformação. Ah, professor, mas como é que eu vou visualizar quando chegou no volume?
através da parte de baixo desse menisco. E para observar, ter esse cuidado, né, nós temos que olhar na altura desse menisco. Os olhos têm que estar nessa altura, porque senão pode ocasionar. Pode perguntar, Patrícia. Só para poder, eu que estou olhando aqui no computador, estou enxergando bem. Então, aqui seria, nesse desenho que está aí, seria 22 e 6? Vamos olhar ali. Não, na verdade não, é porque ele começa de cima para... 22,5? Não, olha, ele começa de cima para baixo, ele está descendo o líquido. Então, olha só, ele estava no 20 e no 21. Desculpa. Aí você conta. Aí ó, seria 21 e 4. 1, 2, 3, 4, já está quase no 5, né? Olha o menisco, quase no 5. Então, a gente conta como se fosse 21,5, né? Entendeu? Mas tem que cuidar, porque o zero está lá em cima. Se a gente olhar o desenho da boleta, a gente vai... O zero está aqui em cima. Eu vi. Ali vai descer, tá? Quer falar mais alguma coisa, Patrícia? Então, tá certo. Se fosse do líquido, tá certo. É de cima para baixo, então, né? Isso, de cima para baixo. Porque usa a gravidade, né? Então, a gravidade empurrando, à medida que você abre a torneirinha, vai empurrando o líquido para escoar para dentro do frasco. Então, tem que tomar cuidado, porque se você olhar de baixo para cima, você vai subestimar o teu volume, quer dizer, você vai achar que tem mais do que tem realmente. E se você olhar de cima para baixo, você vai subestimar, quer dizer, você vai achar que tem menos e, na verdade, tem mais. Então, tem que ficar com os olhos na mesma horizontal, né, na visão daquela parte de baixo do menisco. Eu vou mostrar daqui a pouco um vídeo que foi produzido nas nossas aulas, com a outra turma, e aí vocês já vão entender o que eu estou falando. E um outro cuidado é que depois que você calibrou e manuseou a bureta de forma correta, você vai colocar a amostra dentro do frasco LME. Ele tem essa forma cônica, porque vocês vão perceber depois, é como você vai manusear com a mão, né? E, antes de começar, você tem que pingar as gotas do indicador. Ele deve estar usando aqui fenolftaleína, né? Você tem que usar gotas, 2 ou 3 gotas do indicador já são suficientes, né? Para indicar o ponto de equivalência. E aí você vai proceder com a análise. Com uma mão você abre a torneirinha da bureta, né? Para que ele goteje o reagente. E com a outra você vai homogeneizar a amostra juntamente com as gotas que vão caindo. Então, a reação vai acontecendo rapidamente, até alcançar o ponto de equivalência. Que esses 3 frascos são só para ilustrar que, no ponto de equivalência, tem que tomar um certo cuidado. No frasco A, menos de meia gota para alcançar o ponto de equivalência. Quer dizer, a reação não acabou completamente. No frasco B, no ponto de equivalência, ele fica com esse aspecto rosinha por causa da fenolftaleína. Já no ponto C, é porque caiu gotas a mais e já passou do ponto de equivalência. Veja que o rosa já fica bem mais intenso, né? Então, isso tem que tomar cuidado, que perto do ponto de equivalência, você tem que ir colocando gota a gota, ou menos de uma gota, para poder alcançar o ponto de equivalência. Claro, né, isso é uma habilidade que a gente só vai conseguir praticando no laboratório. Certo? Outra observação que nós temos que ter para cada amostra, no mínimo, 3 repetições. Porque com uma só, a gente pode ter feito um procedimento errado. Então, no mínimo 3. Alguns autores falam que 4, porque a primeira é para a gente perceber em que volume que vai acontecer a reação. E os outros 3 para a gente ter o máximo de cuidado. Vai rápido até próximo, e aí faz com todo cuidado, gota a gota, ou menos de uma gota, para alcançar o ponto de equivalência. E aqui, né, nós temos aquela situação, né, a situação ideal seria que o volume final seja igual ao volume de equivalência,
e que, se não for, é porque vai ter um erro, né? E eu consigo calcular esse erro em porcentagem. E se eu não... Pode perguntar, Patrícia. Eu espero o senhor acabar, depois eu pergunto. O que é esse, aqui fala assim, é um ponto teórico alcançado quando a quantidade adicionada de titulante é quimicamente equivalente à quantidade de analito na amostra. É que o analito é aquela substância que eu quero determinar. Entendeu? Ele está na amostra. Então, o meu Peraí, padrão, a substância padrão, ela tem que reagir com o analito até alcançar o ponto de equivalência. Entendeu? não, é essa questão do quimicamente, não é em quantidade não, né? Volume de equivalência. Quimicamente equivalente. É o quê? Sim, É íons? é quando, É quando você faz aquele balanceamento? exato, mais ou menos isso, porque o número de mols do reagente que eu coloco tem que reagir com todo o número de mol do meu analito. Então, quando chega, ele reage completamente, ele chega nesse ponto final. Então, quimicamente, chegou ao final da reação. Entendeu? Entendi. E O assim, indicador muda a cor. entendi. E aí o indicador vai ser aquela tabela, né? Tem, dependendo, vai ser cor, vai ser Sim, precipitação sim, na sim. Aí, por prática. exemplo, no ácido base, que a gente mais utiliza, né? O indicador que a gente vai escolher depende do quê? Onde está acontecendo o ponto de viragem, né? Como para os alimentos, lembra que eu falei dos sucos, que são ácidos fracos? Geralmente, o mapa, né, que regula esse tipo de análise para os alimentos, ele determina que tem que ser na faixa do 8,2, 8,3, para poder chegar ao final da reação. pH, tá? Então, por isso que se usa o indicador, porque é nessa faixa que muda a cor do indicador de fenolftaleína, por exemplo. Entendeu? Então, nessa faixa você garante que todos os ácidos tiveram as suas moléculas neutralizadas pela base. Entendeu? É por isso que ele fala que o volume tem que ser quimicamente igual ao volume, o volume do teu analito. Já vou mostrar um exemplo para vocês. Agora, pense o seguinte, se eu não sei qual é a concentração lá do meu analito, então, quando eu gasto uma quantidade de ácido para neutralizar e muda lá o indicador, eu paro, né, e marco aquele volume e pego a concentração do meu titulante lá, da minha base padrão. Então, multiplicado a molaridade da base e o volume que eu gastei, eu vou saber, né, qual vai ser a concentração, porque o volume da amostra eu sempre tenho que ser bem conhecido, por isso que a gente pega com uma pipeta, tá? Já vou mostrar isso para vocês. E aqui nós falamos de alguns métodos que são acessórios, são importantes, como medida de massa, falamos da balança analítica, que quando eu vou fazer uma solução eu preciso utilizar esse tipo de balança, que ela é a mais precisa, as medidas de volume. Esses equipamentos, eles nos auxiliam para manusear, mas não para medir. Por quê? Porque eles não são precisos. Quais são os precisos? Balão volumétrico, bureta, pipeta volumétrica e pipeta graduada. Sendo que a pipeta graduada é menos precisa do que a volumétrica. Por quê? Porque a volumétrica mede apenas um volume, enquanto que a graduada você pode usar para vários volumes. Fala um pouquinho aqui do manuseio do balão volumétrico, né? Tem aqui também sobre as pipetas, qual é a melhor maneira de se usar as pipetas, cuidado, né, para se usar essas pipetas, o manuseio. O ideal é sempre ter aquele acessório que a gente chama de pera, de sucção, ou um pipetador. Que mais? As buretas. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com as buretas? Isso é muito importante para que a nossa técnica seja a mais precisa possível. Tá? E aqui o manuseio da torneirinha da bureta também, o cuidado que se deve ter.
tá? Bom, por que eu falei tudo isso? Porque hoje nós vamos continuar esse assunto no estudo 9. Só que no estudo 9 a gente vai falar das curvas de titulação. Por que, que a gente tem que entender essa curva de titulação? Porque o método, ele é importantíssimo para a nossa análise. A análise, na química analítica, né, a análise é importantíssima porque ela vai determinar a concentração das amostras. Então, aqui nessa curva de titulação, ó, que já fala que a gente vai aprofundar o estudo de volumetria de neutralização, porque é uma das mais importantes, e que curva de titulação é aquela representação gráfica da mudança daquela propriedade que vai nos auxiliar quando alcançar o ponto de equivalência. No caso, o pH, tá? No caso, o pH é um deles. Então, eu posso depois traçar o pH em função do volume que eu vou gastar. Só lembrando, né, o que é o método, então? É quando eu coloco o meu padrão na bureta, a minha amostra mais o indicador no L-meia. Vou titulando, vou gastando, né, o meu padrão até alcançar o ponto de equivalência. O indicador nos auxilia nisso. Então, pegando os dados que a gente vai coletando, a gente pode traçar essa curva para mostrar, ó, quando acontece o ponto de equivalência, como é que é o comportamento dessa zona de mudança, né, do indicador. Veja, essa inclinação é justamente a zona de viragem, quando o indicador muda de uma cor para outra. Então, ela é importante. Por quê? Porque a curva tem como objetivo determinar qual é o pH nas imediações do ponto de equivalência. E aí ele pode nos ajudar a indicar, a escolher, né, o indicador mais adequado devido a essa inclinação. Bom, eu trouxe um vídeo aqui que ele foi feito só para vocês terem uma noção de como é feito todo esse procedimento. Eu não sei se vocês vão só passar essa vinheta aqui. Ó, ele foi feito pelo pessoal do Viticultura e Enologia, né? Eles fizeram um tutorial justamente para indicar, né, como é que se faz a determinação da propriedade dos ácidos bases, né? Então, eles falaram um pouquinho aqui sobre o que acontece e tal. Os ácidos são neutralizados pelas bases e formam sal e água. Professor, tá um pouquinho ruim o áudio. Né? Eu vou tirar o Professor, não está áudio. dando para ouvir nada. É melhor a gente ver em Eu vou colocar ele rodando e vou falando, tá? Então, ó, eles usaram HCl, o hidróxido de sódio, a fenolftaleína, um becker de 250 ml, um becker menor, a bureta fixa lá, ó, no suporte universal, um L-meia, uma pipeta volumétrica de 10 ml e a pera de sucção. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram lá, ó, na bureta, tá vendo ali, ó, o líquido, ó, tá zeradinho lá, o padrão eles usaram hidróxido de sódio. E eles agora vão colocar 20 ml do ácido, né, ó, todo cuidado, ela vai pipetar esse ácido até chegar na marquinha lá, ó, tá vendo ali o volume chegando e tal, vai colocar exatamente 20 ml. Então, aí você sabe que, olha só aqui uma coisa interessante, viu que ela abaixou? Ela abaixou para poder estar com os olhos na mesma linha da marcação da pipeta, para não causar aquele erro que a gente chama de paralaxe. Aí ela vai e coloca
lá no LME. Então, ela vai fazer isso 2 vezes, tá? Por quê? Porque a pipeta é de 10 e ela vai colocar 20 ml. Depois que ela faz isso, ela vai pegar o quê? O indicador, fenolftaleína, e vai colocar algumas gotas dentro da amostra, que a amostra é o ácido, né? Porque ela quer saber se está tudo ok com o ácido, na mesma concentração. Fez isso, ela vai partir para o método em si, onde ela vai tentar determinar a concentração do ácido através da adição da base. Então, olha lá, ó, à medida que ela vai soltando a base, ela vai agitando para ter uma maior rapidez na reação do ácido com a base que está caindo. Vejam que ele vai ficando meio rosinha, né? Vocês vão perceber daqui a pouco que ele vai ficar, olha lá, ó, ele vai ficando rosinha até alcançar, não mudar mais para incolor. Ó, ela deu uma paradinha, continuou porque ele estava ficando incolor. Ela chegou no ponto de viragem, ela parou, e aí depois ela vai pegar e vai fazer o cálculo. Então, esse é o método. Aí ela está dizendo que para cada amostra, a gente tem que ter no mínimo 3 titulações. Então, o que eles fizeram? Ó? Eles pegaram e fizeram 3 amostras, e vejam que deu uma variação, né? Um foi no 16.2, outro foi no 16, outro foi no 15.9. Tem que tirar a média, porque daí com a média que você vai utilizar para fazer o cálculo, tá? E aí, eles fizeram o cálculo para determinar a concentração. Então, esse vídeo eu coloquei aqui justamente para vocês terem uma noção como é que se faz, porque só, né, através de um relato, como a gente fez anteriormente, com fotos, a gente não cria, né, a imagem de como funciona. Titulação 3 vezes, tira a média e daí faz o cálculo das concentrações, tá? Um outro fator que a gente vai já falar é sobre a diferença entre um ácido forte e um ácido fraco. Qual é essa diferença, né? Porque essa diferença é muito importante quando você vai decidir na hora de fazer análise ou como você vai fazer a análise. Deixa o meu sistema retornar, né? E aí a gente já mostra para vocês. Tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Não, professor, tá tranquilo. Certo. Patrícia, conseguiu... Professor, eu tenho muita dificuldade, não. Eu acho que quando estiver no laboratório, eu consigo imaginar melhor. Por exemplo, como é que ela sabe que um é 16, outro é 16 e pouco, e outro é 16 e pouco? Lembra daquela graduação da bureta que a gente viu? Ah, tá. Tá, perfeito, já sei, já imaginei. Aí ela quando ela parou, ela foi olhar lá naquela graduação e viu, gastei para essa 16.3. Na outra, gastei 15.9. Entendeu? Porque daí você completa de novo e repete 3 vezes, entendeu? Entendi, professor, obrigada. Isso, é dessa forma que você consegue tirar essa média, porque você repete esse procedimento 3 vezes ou mais, né? Dependendo do tipo de precisão que você necessita, né, para essa análise, tá? Existem também, justamente para pegar os volumes conhecidos, existem até os pipetadores automáticos, tá? Que são mais confiáveis, porque daí não tem o erro humano, né? Mas o ideal é sempre a gente pegar materiais como pipetas automáticas para manusear as amostras, para manusear os padrões, tá? Bom, olha só, qual a diferença entre um ácido forte e um ácido fraco? A gente tem que entender que os ácidos e as bases fortes, eles se dissociam ou se ionizam, né, no caso dos ácidos, na água. Então, se o ácido é forte, o que vai acontecer com ele?
ele vai dissociar, ele vai ionizar completamente e vai estar somente na forma dos íons. Todas as moléculas se separam nesses íons. Diferente dos fracos, porque os ácidos fracos, qual é o comportamento? O nome já está dizendo, é fraco, então ele vai sofrer ionização muito baixa, menos de 4%. Então, essa diferença do ácido forte e o ácido fraco, né, a gente tem que ter muito bem claro por quê. Porque daí, na hora de fazer a reação, isso influencia no indicador que a gente usa. Como essa neutralização, ela muda um pouquinho o pH para cima, como assim para cima, né? Vocês vão me perguntar. O pH de um ácido, quando é neutralizado por uma base forte, o pH vai ser 7 de ponto de equivalência. Então, tudo ok. Quando ele é um ácido fraco, ele já aumenta um pouquinho, porque acontece um fenômeno que a gente vai ver daqui a pouco, que é o fenômeno que a gente chama de solução tampão. essa solução tampão, nós vamos mostrar de novo aqui. Então, a gente falou do ácido da base fraca, do ácido forte, base fraca. Quando a gente vai fazer as curvas, mostra bem a diferença do ácido forte para o ácido fraco. Então, olhem só, para um ácido forte que vai ser neutralizado por uma base forte, eu tenho essas etapas, tá? Então, o cálculo se divide em antes do início da titulação, ou seja, eu pego aquela concentração do ácido forte na água e tiro o pH, né? Posso fazer por cálculo ou então medição com o pH-ômetro. Depois eu vou adicionando volumes conhecidos da minha base e vou fazendo a determinação do pH. Então, eu faço primeiro antes de alcançar o ponto de equivalência. Posso fazer uma, ou posso fazer duas, três. Quanto mais eu fizer, melhor, porque eu vejo bem o comportamento da curva. Depois eu tenho que fazer no ponto de equivalência. Bom, mas veja só, para o ácido forte, para a base forte, eu já dei spoiler, né? O pH vai ser 7. Por quê? Porque todo o ácido e toda a base vão se neutralizar. Vão ficar só os íons da água pura. E os íons da água pura vão ter a mesma concentração, que é 10 na menos 7 mol por litro. Então, quando eu vou tirar o menos o log dessa concentração, vai dar o pH 7. E, por último, eu passo, né? Passo um pouco do ponto de equivalência, vejam só, é para a gente ver o comportamento. Qual é o comportamento que nós vamos ter com a neutralização, tá? Mas vejam, depois que eu passei o ponto de equivalência, a tendência do pH é aumentar. Por quê? Porque eu estou colocando o hidróxido de sódio, ou uma base forte. Se for ao contrário, o pH vem de mais alto, vai chegar no 7, que é a neutralização, e vai diminuir porque eu estou adicionando ácido. Tá? Mas aqui, ó, vamos pegar um exemplo. Digamos que o exemplo é o seguinte, eu peguei 50 ml de HCl, ó, o ácido, 0,1 mol por litro. E vou titular com hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro. Então, eu estou querendo ver com isso o quê? Qual é o comportamento dessa neutralização. Então, ó, a reação estequiométrica, na verdade, ó, é o H+ do ácido com o OH- da base. Porque essa é a neutralização. Eles reagem formando água. Então, o que eu vou utilizar é a concentração de H+ e de OH-. Então, primeiro eu vou fazer o quê? Vou tirar o pH em diferentes momentos. O primeiro item é antes de eu começar a adicionar a base. Então, ó, quando eu tenho um ácido forte, lembra que a gente acabou de ver? Ele vai estar totalmente ionizado. Então, ele não vai ter moléculas na solução, ele vai ter só os íons. Então, eu considero que ele está totalmente ionizado. Então, para tirar o pH é só pegar a concentração do H3O+, ó. Então, que vale 0,1. Então, o pH vai ser 1. Por quê?
Deixa eu mostrar aqui para vocês para não ter problema. Vamos pegar uma calculadora, né? Eu vou pegar aqui, ó, 0,1 e vou tirar o log. Deu menos 1, professor, mas deu negativo, mas tem um menos na fórmula. Então, menos com menos vai dar 1, tá? Por quê? O pH sempre tem que ser positivo. E varia de 0 a 14. Bom, então esse é o primeiro ponto. Depois ele colocou 10 ml. Então, não posso esquecer que eu vou ter número de mols de ácido e eu vou ter número de mols de base. O número de mols de ácido, ele é aquilo que ele foi colocado no início, ó, 50 ml de ácido. A concentração é 0,1 mol por litro. Ó, tá em ml, ml com litro, não se fecha, tem que converter tudo para litro. Então, por isso que de 50 passou a 0,05. Ah, professor, mas como é que chegou a isso? Vejam, mililitro, milésima parte do litro. Então, eu tenho que dividir o mililitro, esse 50, por 1000, para passar para litro. E aí, quando eu multipliquei, ó, essa é a quantidade de mol que eu tenho lá de ácido. Vou fazer a mesma coisa para a base. Quanto que ele colocou de base? 10 ml. Vou convertir para litro, multipliquei, então eu tenho 0,01. Olha a reação que vai acontecer. O H+ vai reagir com o H-, gerando água. Então, eu tenho 0,05 de H+ e 0,01 de OH-. Opa! O que vai reagir? Esse que está em menor quantidade. Então, 0,05 tiro 0,01, quanto que vai sobrar no final? 0,004 de ácido. Não posso esquecer, para saber concentração, que daí eu consigo calcular o pH, de jogar na fórmula, ó, o N que sobrou, dividido pelo volume. Mas o volume agora é o volume total, porque eu tinha 50 do ácido e coloquei 10 ml da base. Então, somos 2, vai me dar 60 ml, ou 0,06 litros. Então, calculo, ó, o número de mol dividido pelo volume, em litros, né? Tá errado. Vai me dar 0,0667, ou 6,67 vezes 10 na menos 2. Jogando na calculadora, deixa eu apagar aqui, ó, 0,0667. Tiro o log, lá, ó, 1,1758, que a gente arredondou, ó, porque vai ficar 1,1758 vai ficar 6, aumenta para cima, passou do 5, 1,18. Tá, e se ele colocasse 20? Vou fazer o mesmo procedimento, ó. Então, vai ficar 0,02, que vai reagir, descontando daquele 0,05, fica 0,03. O volume agora não é mais 60 ml, agora é 70. Por quê? Porque é os 50 que eu tinha antes, mais o 20 que eu adicionei da base, somos 2, vai me dar 70. Calculo de novo a concentração, tiro o pH, já foi para 1,37. Então, se ele colocar 30 ml, o pH vai para 1,6, porque é o mesmo procedimento. Se ele pegar e botar 40, vai para 1,95. Se ele colocar 49, veja, ele tinha 50 de ácido, colocou 49 de base. Olha o pH para quanto foi? 3,0. Se ele colocar 49,90, que é o que eu estou mostrando aqui, ó, ele já vai com pH 4. Se ele colocar 49,95, já vai com pH 4,3. Se ele colocar a mesma quantidade, como as concentrações são iguais, vai neutralizar tudo. Todo o ácido vai ser neutralizado por toda a base. Fica o quê? Os íons da água pura. E na água pura, o pH é neutro. pH é 7. E se eu adicionar mais base? Vejam só, todo o ácido vai ser neutralizado e vai ficar um excesso de base. Quanto que é o excesso de base? Nesse caso aqui, ele colocou 50,05, vai ficar os 0,5 ml a mais de base.
Calculando, ó o pH para quanto foi, ó? 9,7. Só cuidado, né? Porque agora o que tem de excesso é base. Então, ele está mostrando aqui, ó, que a concentração de base foi para 4,998 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Tirando o pOH, ó, ficou... Por que pOH, professor? Porque agora eu tenho a concentração em excesso de OH-. Então, tirei o pOH, deu 4,3. Não posso esquecer que a soma do pH com o pOH sempre vai ser 14. Então, eu desconto do 14 o valor do pOH e vou achar o valor do pH. Por quê? Somando 9,7 com 4,3, dá o 14, que é a soma dos dois. E, da mesma forma, se eu colocar mais 50,1, vai dar 10, 51 vai para 11, 60 ml foi para 11,96. Então, vejam, isso porque a gente só calculou, tá? Se eu tivesse um pH-metro, que é o que a gente faz lá na prática, a gente coloca lá, adapta o pH-metro para ficar dentro da solução da minha amostra, e a gente vai adicionando gota a gota, ou um volume específico, e vai medindo esse valor de pH. Então, depois que você fez tudo isso, você joga numa tabela, você pode inclusive jogar no Excel, né? Esses dados, ó, do volume e do pH, e você traça um gráfico, como esse aqui, ó. Então, olha o que aconteceu aqui. Ele começou lá, ó, quando ele não tinha colocado nada de NaOH. Vejam que, como era ácido, o pH é baixo, né? À medida que você vai colocando o NaOH, ó, os 10 ml, o 20 ml, o 30 ml, o 40 ml, 49, vejam que ele estava aumentando, né? Mas quando ele chega próximo do ponto de equivalência, olha o que acontece com o valor, né, do pH. Ele salta rapidamente, ó. Veja que no 4,1 ele já está lá acima do 10 ponto, quase no 11, né? Então, vejam que nesse intervalo aqui, ó, como ele salta muito rápido. Por isso que justifica usar a fenolftaleína. Por quê? Porque daí esse salto é muito grande, e aí a fenolftaleína muda a cor. Então, quando você coloca meia gota, já é suficiente para ele vir aqui para cima já, ó. Então, por isso que a gente usa a fenolftaleína para medir o valor do pH, né, ou o ponto de equivalência de uma titulação ácido-base, indiferente se é ácido forte ou ácido fraco. Tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, a de um ácido fraco. Esse material tá lá no Moodle, tá? Com material de apoio, tá? Então, aqui, ó, ele já fez mais pontos, né? Ele está mostrando, ó, o pH 7 é justamente onde há a equivalência, né? Porque ele colocou 50 ml do ácido e 50 ml da base. A solução final, ó, ficou 100. Aqui, ó, se eu usasse HCl com NaOH, o ácido sulfúrico com NaOH. E se fosse um ácido fraco, né? Nós colocamos ali as etapas, ele mostra aqui as etapas, olha aqui a diferença da curva. É isso que eu quero que vocês mostrem, vocês vejam. Vejam que ele vai ter essa perna aqui, ó, né? Muito mais longa. Por que longa? Porque ele vai gerar o que a gente chama de solução tampão. Ela vai resistir à mudança do pH muito mais intensa do que do ácido forte lá. Então, vejam que ele vai resistindo até que ele vá e mude o pH bruscamente. Mas lembra que lá no ácido forte, o valor da neutralização era justamente no 7? Aqui no pH fraco, ó, ele não é no 7, ó, ele já é no 8,7. Então, por isso que também posso utilizar
a fenolftaleína quando eu vou fazer neutralização total, porque daí o ponto de equivalência é respeitado, porque ela passa de 8,2 até 9 rapidamente, até 10 rapidamente. Então, por isso que a gente utiliza. Então, vejam, a diferença do ácido forte com o ácido fraco é justamente essa. No ácido forte, o ponto de equivalência é no 7. No ácido fraco com a base forte, não, ó. Ele já passa do 7. Tá? Então, é isso que é importante vocês observarem. Deixa eu voltar lá para nossa página. Pode perguntar, Patrícia. Ai, vergonha. Eu já vi essa solução tampão, acho que foi com a essa que está com o nenenzinho, se fugiu o nome agora. Tayane, foi na bioquímica, né? Tayane, é um amor de pessoa, né? Um amorzinho, adorava a aula dela. A solução tampão é quando aquela quantidade vai colocando mais, mas não sobe, não é isso? Mantém. Isso, não sobe o pH, exatamente. Adicionando e não dá diferença, não é isso? A diferença é tão pequena, né? Só quando chega no limite, daí muda de novo o pH, né? Entendi. Exatamente. Então, ó, nós vamos falar, inclusive, da solução tampão no próximo, na última aula, que é no estudo 10, tá? Então, ó, o próximo item aqui é justamente esse, que fala das etapas da titulação do ácido fraco à base forte. Eu só coloquei as etapas, eu não coloquei os cálculos, né? Porque está lá no material de apoio, daí, que é aquele que eu mostrei o gráfico para vocês, tá? Mesmo porque isso aqui, daí a gente vai fazer na prática, né? Então, daí vocês vão ter melhor visualização, tá? Atividade, eu fiz uma atividade para esse estudo, tá? Em que vocês vão fazer, nessa tarefa, vocês vão fazer a curva de titulação. Deixa eu pegar aqui um exemplo, deixa eu abrir aqui melhor para a gente visualizar o PowerPoint. Fica melhor daí para a gente visualizar. Eu vou colocar aqui um exemplo. Digamos, então, assim, ó. 20 mililitros de HCl, 0,2 mol por litro, foram titulados com NaOH 0,2 mol por litro. Tá? Então, a gente tem que fazer a curva, vamos botar mais... Vamos colocar isso aqui maior, né? Para poder ficar visível, né? Certo? É isso que a gente quer. Ah, professor, mas como é que a gente vai fazer? Então, a gente vai usar 0 mililitro de base, que é a base que a gente vai adicionar. Esse é o primeiro. 2. A gente vai colocar 5 mililitros de base. 3. Nós vamos colocar 10 mililitros de base. 4. Nós vamos colocar 20 ml base. 5. Nós vamos colocar 25 ml da base. E por último, 6, nós vamos colocar 30 mililitros da base. Então, como que nós temos que fazer isso? Como que nós vamos determinar essa curva, né? A gente tem que calcular o quê?
o pH para cada área dessa que a gente está, porque a gente partiu do ácido. Tá? A gente partiu do ácido. Então, como eu parti do ácido, eu tenho que começar calculando o pH dele. Então, eu vou calcular o pH, ó, através da concentração. Então, eu venho aqui, vamos aumentar essa... Assim. Então, não posso esquecer que pH é igual a menos o log da concentração do H+. Então, ó, eu vou chamar de 1 aqui na frente, que daí é o que a gente vai pegar o 0 ml. Então, antes de colocar a base, a concentração era 0,2 mol por litro. Então, qual vai ser o pH? Então, eu vou pegar a nossa calculadora, vamos zerar aqui, vou colocar a concentração, 0,2. E vou tirar o log. Então, ele deu o quê? 0,698, eu vou arredondar então para 0,7. Esse é o pH inicial. Tá? Então, esse é o primeiro pH. Quando eu tenho 0 ml, não adicionei nada ainda. Beleza, vamos partir para o segundo. O segundo, eu já tenho adição. Eu não posso calcular ainda o pH, porque não tem a concentração final. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de mol do ácido, eu vou chamar aqui de H+. Quanto que eu tenho inicialmente? Eu tenho aquele volume lá, ó, 20 ml a 0,2. Está em ml, eu tenho que dividir por 1000, então é 0, eu vou pegar aqui, ó, a concentração, né, que é 0,2, e vou multiplicar o volume em litros. O volume em litros é dividido por 1000, dá 0,02 litros. Isso vai dar um número de mol, que vai ser igual... Vamos pegar a nossa calculadora. Tem calculadora para isso. 0,2 multiplicado por 0,02. Igual. Olha lá, deu 0,004. Então, esse é o nosso número de mol de ácido que a gente colocou ali. Mol. Ok, agora eu vou fazer de quem? Da base que foi colocada. Que é o do OH. OH-. Então, quanto que eu coloquei? Olha a concentração dele, 0,2. Mas qual foi o volume que foi colocado? Foi 0,005, que 5 ml dividido por 1000 dá 0,0005. Vamos calcular, então. Vamos apagar isso aqui. 0,2 que multiplica 0,005. Deu 0,001 mol. A base, ele não vai consumir o ácido e é na mesma proporção. Então, eu vou descontar lá do ácido, ó. Quanto que vai ficar? Veja bem, então, quanto que vai sobrar do ácido? Licença, professor, só uma pergunta. Nesse 0,005 você tirou desse 5 ml do 2? Isso, porque foi quanto foi adicionado de NaOH. 5 ml. Então, esses 5 ml vão reagir com aqueles 20 ml lá inicial. Entendeu? Mas é por quê? Porque ele era da base, né? O que tinha 20 lá antes era do ácido. Deixa eu só aumentar aqui essa 32 aqui.
Então, vejam só, quanto que vai sobrar, então, de número de mols de ácido ainda? Eu tenho que descontar, ó, ele tem 0,004, eu desconto o 0,001, então vai ficar 0,00 quanto? Pode falar, Patrícia. Eu estava com a mesma dúvida da Duda aí, esse 005 e esse 002, de onde que surgiu? Vamos lá, então, vamos voltar lá nesses volumes. Aqui, inicialmente, eu não coloquei nada de base, certo? Certo. É zero, né? Então, só pegava a concentração dele. Só com a concentração a gente determina o pH, 0,7, que a gente mostrou a conta aqui, né? Agora, aqui eu não posso fazer direto. Por que eu não posso fazer direto? Porque eu estou colocando um volume de base. Então, como é que eu vou converter o ml para o litros? Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar até uma caixinha aqui. É só conversão de ml para litro, é só isso, né? Isso, exatamente, ó. Porque eu tinha aqui, ó, 20 ml. Tenho 20 ml, né? Como é que eu vou converter ele para litros? Eu tenho que pegar o 20 e tenho que dividir por 1000. Aí ele vai me dar o quê? 0,02. É dessa forma que eu vou converter. Agora eu vou pegar os 5 ml, tá? Ó, 5 ml. Como é que eu vou converter ele para litros? Eu vou pegar os 5 e vou dividir por 1000. E aí vai me dar o quê? 0,005 litros. Estou convertendo, tá? Eu estou convertendo mililitros para litros. Aí eu posso usar aqui, ó. Porque essa concentração ali em cima, ó, não é mol por litro? Então não. Não, correto, agora tá, entendi. Mais uma duvidazinha. Esse N maiúsculo é um outro N ou é o mesmo N minúsculo? Não, aqui foi um erro. Ah, tá. Aqui foi um erro. Tudo bem. Então, olha só, deixa eu até botar uma setinha aqui para a gente ver aqui, ó. Quanto que vai sobrar, então, aqui? Porque o ácido não vai ser neutralizado pela base? Não vai ser neutralizado pela base? Então, como a reação, olha só, como a reação deixa eu colocar aqui a nossa reação. Vou colocar também na forma de... A nossa reação é como? É que o H mais o OH menos, ele vai formar, né? Vou colocar assim, ele vai formar água. Vou colocar isso aqui menorzinho. Essa é a nossa reação, tá vendo? Vamos colocar isso aqui sobrescrito. Isso aqui também. Tá vendo, ó? A reação é essa. Abaixo. Então, se eu analisar aqui, ó, o que a gente tem? Todo o H+, que eu tiver, vai neutralizar com todo o OH- que eu tiver. Então, como aqui só tem o limitante, é a base, o OH-, ó, tem 0,01. Ele vai reagir com quanto do ácido? 0,001. Então, ó, eu só pegar aqui esse valor aqui e descontar o 0,01. Quanto que vai ficar, então, depois que eu coloquei esse volume? Faça, professor. 3, né? Tá? 0,003. Exatamente. Então, como é que eu faço agora? Eu não posso calcular o pH só com o mol. Eu tenho que calcular a molaridade. A molaridade a gente calcula através dessa fórmula aqui. A gente já viu isso, que é o N dividido pelo volume em litros. Vamos colocar maior para ficar bem visível. Ó, é essa fórmula que a gente utiliza. Opa, perguntar aqui que não foi.
Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o 0,003, né, que a gente achou ali, ó, e vou dividir pelo volume, mas o volume total. Quanto que eu tinha antes? Eu vou colocar aqui, eu vou fazer vou botar aqui, ó. Era 20 que eu tinha antes, né? Eu estou no 2, né? Eu não adicionei 5 ml. Então, qual que vai ser o volume final? A soma dos dois. Então, o meu volume vai ser 25, né? ml. Mas aqui eu não posso usar em ml, tem que usar em litros. Lembra que a gente mostrou aqui? Então, vai ser 25 ml dividido por 1000, né? Então, vai dar 0,025. Então, quanto que vai dar a concentração? Vamos pegar a nossa calculadora. Vamos limpar ela aqui. Ó, eu tenho 0,003 dividido por 0,025. Isso vai me dar 0,12. Então, a nossa concentração, a molaridade do ácido vai ser igual a 0,12. Ó, ele estava em 0,2 e já passou para 0,12. Agora sim eu posso tirar o pH. Então, eu posso vir aqui, ó, e colocar, ó, menos o log de 0,12. Quanto que vai dar isso? Eu venho aqui na nossa calculadora e tiro o log, ó. Deu quanto? Menos 0,92. 0,92, né? 0,92. Olha quanto que era antes? 0,7. Já está aumentando. Por quê? Porque eu estou adicionando base, a base vai reagindo com o ácido e aí vai consumindo esse ácido. Então, ó, nós fizemos o 1 e nós fizemos o 2. Pode falar, Patrícia. Professor, então, esse 0,12 é o menos, quer dizer, menos log, abre colchetes, H+. Isso, esse 0 é a concentração do H+. Aqui, ó. Essa é a concentração do H+. Por quê? Porque o H+ ainda é que está em maior quantidade ainda. Por isso que a gente tirou direto aqui. Pode perguntar, Maria Eduarda. Professor, então nesse 3, 4, 5 e 6 vai ter que fazer o mesmo processo desse segundo, porque você falou que não tinha ainda o negócio final, né? Então vai ter que fazer tudo isso em todos? Todos eles. E é isso que a gente vai fazer agora. Deixa eu duplicar o slide aqui. É isso que a gente vai fazer agora para... Deixa eu mudar aqui. Nós vamos ter que fazer para o 3 e depois para o 4. Tá? E para o 5 e para o 6. Desculpe, o 4. Aqui a reação a gente muda, né? Só isso aqui, ó. Deixa eu copiar isso aqui para nos auxiliar aqui no 3. E a gente só muda esse 4 aqui. O 2 continua, né? Porque é o mol deles, né? 0,2, 0,2. Sim, o 0,2, sim, ó. E esse aqui continua o mesmo para o ácido, né? Qual que é o 3 agora? É 10 ml? Isso. Então a gente muda aqui para 0,01, né? E aqui vai ficar quanto? 2, né? Só para a gente não. Agora. Quanto que vai dar agora? Lembra ali, ó? Deixa eu copiar isso aqui só para nos...
Quanto que vai ficar o N do H+? Porque o H+ ainda está maior do que o OH-, né? Vai descontar o 0,02. Então, aqui já vai ser 0,02, certo? Vou ter que calcular, eu vou copiar isso aqui, vou colocar menor, ver aqui. Vamos colocar aqui. Professor, esse 0,2, HCl 0,2 mol, pode mudar ou vai ser sempre 0,2? É a molaridade do HCl? Aqui, ó, é a molaridade, ele não muda nem dele nem do NH. Nunca? Ou é só nesse exemplo? Nesse exemplo, tá? Ah, Ele tá. pode outros, tá? Então, agora, só, eu vou ter que fazer aqui, ó, eu vou ter que dividir aquele 0,02 que a gente achou pelo volume. O volume não é mais 0,25. Quanto que é o volume agora? 3,10. É 0, peraí. Ó, eu tinha 20, agora com mais 10, né? Dá quanto? 30? 30. Então, aqui vai ser 0,03. E aí, quanto que vai dar isso? Vamos calcular. Vamos pegar a nossa calculadora aqui. E calculadora é para isso. Agora, o nosso 0,02. E eu vou dividir por 0,03, que é o volume, que vai me dar, ó, 0,067, né? Essa é a concentração. Vamos arredondar aqui, né? 0,067. Olha que já reduziu bastante, né? Ele tinha quanto antes? Ele tinha lá, ó, 0,2. Aqui ele passou para 0,12, agora tem a metade, 0,67. É esse valor que nós vamos jogar aqui, ó. 0,067. É isso mesmo o nosso cálculo? É isso mesmo. Então, tirando o log daqui, ó, vai me dar quanto? Vai me dar 1,18. Então, o nosso aqui é 1,18. É o pH. Agora, a mesma coisa eu vou fazer para o 4. O 4 é 20 ml. Então, vejam bem aqui. Aqui eu tenho que tirar, porque não é isso aqui, né? Nem isso aqui. Olha só. Aqui vai continuar o mesmo. Aqui, qual que é o volume? 20 ml, né? 20 ml vai ficar o quê? 0,02. Ó, não é igual de cima? Então vai ser 0,4, né? O que vai acontecer aqui nesse caso? Vai sobrar H+? Vai sobrar OH-? Zerinho, zero? Oi? Vai dar 0, né? Zero. Todo esse ácido foi neutralizado com a base que eu coloquei, né? Quem que vai sobrar? Vai sobrar o quê? Os íons da água pura. Então, quando sobra os íons da água pura, quanto que vai valer o pH? Vai ser o log 0,000007. 10 a menos 1. 10 a menos 7. Até vou colocar aqui. Vamos colocar direto. E vai dar qual pH, gente? Qual é o pH da água pura? 8? Opa! Ai, que medo. É 7? Acho que eu vi em algum lugar que era 8, não tinha um negócio Não, assim. água pura? Não! Meu Deus, a gente já falou 7. sobre isso. É 7, certo? É 7. Neutra, água pura. Por quê? Porque só tem os íons da água. Isso aqui a gente não vai precisar. Então, olha só. De 1,18, claro, se a gente pegasse aqui 15 ml intermediário, ele já ia
está um ponto intermediário, ele está lá no 4 ponto alguma coisa, né? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o outro, que é o ponto 5 e o ponto 6. Aí a gente tira isso aqui. E depois a gente... O do ácido não continua o mesmo, né? O que muda é aqui o da base. Agora é 25 ml. Então aqui, ó, é 25. Opa! Vamos ver quanto é que dá isso. Eu tenho 0,2 vezes 0,025. Ó, deu 0,005. Quem é que está em maior quantidade agora? É o ácido ou é a base? O ácido. Opa, o ácido está aqui em cima, ó. Não é não, professor? Ah, não, então é a base. É a base, né? A base está em maior quantidade. Então, aqui, ó, o que vai sobrar não é H+, é OH-. Quanto que vai sobrar? 0,1, porque o ácido vai neutralizar 0,004. Vai sobrar 0,001. Agora, então, eu vou pegar aqui, qual é o volume final? Não pode esquecer, ó, eu tinha 20 inicial e eu adicionei no 5, 25. Então, aqui é 45. Então, vamos calcular o volume. Ali o mol vai ficar 0,001 dividido por 0,045. Isso vai me dar 0,022. Mas de quem? Não pode esquecer que é de OH-. Posso calcular... Um pouquinho para cima aqui para a gente já... Posso calcular o H+ direto? Posso calcular o pH direto? Não, né? Por que que não? Porque aqui, ó, eu tenho OH-. OH-, eu só posso calcular através do pOH. Então, aí eu jogo ali o valor que eu tenho ali, ó, vai ficar menos o log do valor que é 0,22. Opa, 0,22. Aí sim eu posso calcular, mas é o pOH. Então vamos ver quanto é que vai dar isso. Aqui já o valor, tiro o log e dá, vai dar 1,65. 1,65. Mas do pOH, lembra, deixa eu colocar aqui, vou colocar um... Vocês lembram que pH mais pOH, ele tem que ser igual a quanto? 14? Isso. Vamos colocar aqui vamos colocar maior para a gente não esquecer isso. Vamos deixar aqui. Então, se eu tenho pOH, para saber o pH, é só pegar o 14 e tirar esse valor. 14 menos 1,65 vai me dar um valor de... Quanto de pH? 12,35. Aqui, ó, vai dar 13 com mais 1, 14. Ok. Vamos fazer a continha aqui. Se a gente não está bem ciente disso, vamos fazer a continha aqui. Vou mostrar aqui para não ter problema. Né? pH mais pOH tem que ser igual
14. Certo? Bom, então vamos colocar assim. pH, então, vai ser igual ao 14 menos o valor do pOH. Tá vendo? Ó? Porque o pOH a gente não descobriu, que é 1,65. Então, tirando 14 menos esse valor que eu achei, eu vou achar o pH, que vai ser quanto? Continha básica, 12,35. Aí eu achei o valor do pH, do ponto 5. Mesma coisa eu vou fazer aqui para o ponto 7, ponto 7, ponto 6. Né? Mesma coisa eu vou fazer aqui. O que diferencia? O volume aqui, ó, porque agora é 30, ó. Então aqui vai dar 6. Tá de cabeça estou fazendo, né? Então, quanto que vai ter de base ali, ó? Que aqui é OH menos aí, porque ele está em excesso. Então, quanto que vai ficar em excesso? 0,002. De quê? De base. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento aqui, ó. Só que agora é 0,02. Quanto que vai ser o volume? É pegar o 20 que nós tínhamos antes, né? 20 que a gente tinha antes do ácido e os 30 que a gente colocou de base. Então, vai ficar total 50. Vamos calcular. Então, eu tenho 0,002 dividido por 0,05. Deu 0,04. Então, eu vou pegar aqui, vou calcular da mesma forma. Vamos botar mais para cá isso aqui, para não atrapalhar o nosso cálculo. Então, agora eu pego esse cara aqui. Vou calcular o pOH, só que agora é com 0,04. Nossa calculadora, tiro o log 1,4, né? 1,4. 397, arredonda, vai ficar 1,4. Então, vai ficar aqui 1,4. Opa, mas se é 1,4 de pOH, tirando aqui, né? Quanto que vai ficar? 12,6, né? Vezes 14. Então, aqui vai ficar 12,6. Aumentando, né? Tem que aumentar. E aí, o que eu faço com esses dados? Vamos pegar um novo slide aqui. Deixa eu limpar tudo isso aqui. Vamos pegar aqui e vamos plotar os valores. Deixa eu colocar aqui uma tabelinha. Inserir. Vou pegar uma tabelinha. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos reduzir ele aqui. Ó, aqui vai ser o volume de NaOH em ml. Daí eu vou colocar. E aqui vai ser o valor do pH. Então, quando eu tinha 0, a gente achou quanto? pH 0,7. Assim. Quando a gente colocou 5 ml, o pH foi para quanto? Aqui, ó, a gente calculou com 5 ml, o pH foi para 0,92. Depois a gente adicionou 10 ml. Esse valor, 10 ml, que é o 3, ele foi para 1,18. Depois a gente adicionou 20 ml. Opa, 20 ml foi quando neutralizou completamente. Então, ele ficou pH 7.
depois a gente foi para 25 e depois a gente foi para 30. Aqui já foi para 12,30 aí. 5. E depois foi para 12,6. O que a gente faz com esses dados? Você vai pegar esses dados, você pode usar o Excel, deixa eu mostrar aqui para vocês, e nós vamos colocar aqui, ó, vamos criar uma planilha. Deixa eu apagar isso aqui. Então, deixa eu pegar os valores ali, vou selecionar, Ctrl C, e vou lá para o Excel. Aqui os meus dados, ó. Faltou, né? Faltou aqui 25, que deu 12,35, e faltou o 30, que foi para 12,6. Só vou pegar a formatação, senão ele... Aí aqui é 12,35 e é 12,6. O que a gente faz agora? Seleciona tudo, vai aqui, tem uma ferramenta inserir. Eu costumo colocar gráfico colocando os pontos, ó. Então, ó, dispersão e com ele ligado. Ele vai aparecer o gráfico, ó. Ele ficou assim porque a gente pegou poucos pontos, né? A gente pegou 1,10 aqui, ml, depois a gente pegou 1,20. Se a gente tivesse pegado um ponto 15, ele ia estar mais aqui, ela ia ficar mais inclinada. Mas essa é a curva que mostra para nós como é que está acontecendo. Vejam só, quanto mais dados você pega, você consegue observar que a inclinação ela é muito mais aguda. Pode falar, Patrícia, pode perguntar. Não, lá no outro gráfico, eu já ia me meter a besta aqui de falar que o tampão é aí do 0 ao 10. Nesse aqui não. Não tem nada a ver com essa história. Aqui não tem tampão. Por quê? Porque ele é um ácido forte com uma base forte. O tampão vai aparecer se tiver um ácido fraco. Aí ele vai mais, entendeu? Aqui, ó, ela está inclinada. Ela está com essa inclinação aqui porque a gente pegou poucos pontos. Tá? Se a gente tivesse pegado mais pontos, ela iria ter uma inclinação bem maior. Tá? Se a gente pegasse aqui 15, pegasse um 18, um 19, e lá em cima depois pegasse um 21, um 22, antes de ir para o 25, depois a gente ia ver que ia dar uma inclinaçãozinha bem mais aguda, como essa aqui, ó, que levantou tão bruscamente, né? Tá? Mas esse é o princípio. O que a gente quer com essa informação para vocês? Que vocês percebam, principalmente olhando essa planilha aqui, ó, que vocês percebam que no procedimento de análise, você tem que cuidar quando chegar perto do ponto de equivalência. Por que cuidar? Porque se você colocar gotas a mais, você vai estar superestimando a concentração da tua amostra. E aí é problemático, né? Porque daí tu vai dar um relatório errado, né? Então, por isso que a gente está mostrando aqui a importância dessa curva, tá? Deixa eu voltar lá para a nossa aula. Pode perguntar, Patrícia, estou aqui para isso. Só para reforçar, professor, nesse gráfico aí que o senhor fez, que a gente teoricamente fez junto, o ponto de equivalência é o quando sobe, né? O ponto de equivalência é aqui no 7, lembra? Por quê? Por que é no 7? Porque ácido forte e base forte se neutralizam no 7. 7. Tá. Então, aqui é o ponto de equivalência, tanto que está mostrando aqui o pontinho, ó. Mas isso só nesse caso, no ácido. Porque no outro vai ser uma precipitação, não é isso? Em outros casos vai ser uma precipitação. Não, é no ácido. Um outro fenômeno. Isso, quando for um outro tipo, né? Nesse caso aqui de ácido base forte, é no 7.
No caso de ácido fraco com base forte, um pouquinho acima do 7. 8, 8.2, 8 para 5, 8.7, tá? Por quê? Por causa do tampão daí. Tá certo? Entendi. Então, a nossa... Deixa eu voltar lá. A nossa tarefa, aqui, ó. Deixa eu até mostrar para vocês. A nossa tarefa aqui, ele vai dar justamente isso, ó. Ele está falando aqui, ó, um estudante recebeu a tarefa de construir uma curva de titulação. Uma amostra de 50 ml de solução de NaOH 0,2 mol por litro. Opa, agora, ó, o que você quer analisar é a basicidade aqui, ó. Ele é básico. O que vai acontecer com a curva? Ele vai sair lá do pH alto e vai descer até ficar lá no mais baixo. Se a gente pegar aqui a nossa curva aqui, ó, vai ficar ao contrário, né? Ele vai vir aqui de cima e aí ele vai descer e vai ficar aqui embaixo, tá? Então, o que nós queremos que vocês... Opa, não, aqui. Então, o que nós queremos que vocês mostrem aqui? Que vocês vejam, né, o cálculo, ó, quanto que vai ser sem adicionar o ácido, porque o ácido é 0,2 mol por litro. Vejam, ele tinha 50 ml. Quando é que ele vai neutralizar completamente? Quando chegar nos 50, né? Dica. Já percebam, neutraliza completamente. Qual é o pH quando neutraliza completamente? Qual que é o pH? Vocês estão aí ainda? Pode falar. Sim, Estou, professora, é que eu apertei a mãozinha em vez do microfone. Desculpa. É que a cabeça já está fervendo nessa hora, professor. Qual é o pH? Não é 7, professor? Isso! Então, aqui você já sabe, aqui vai ser o pH 7, ó. Agora, nesse exercício, vai inverter, não é isso? Peraí, porque no outro era o HCl. Professor, fixo, parece né? ser tão óbvio que dá até medo de responder. Não precisa ter medo não, tá? Ó, dica, tá? Aqui, ó, começa com a concentração desse aqui no 0, ó. Só que ele é OH-, então você tem que calcular o POH, descontar do 14 para achar pH. Aquilo que a gente fez depois ali, depois que neutralizou. Aqui não, aqui começa com isso primeiro. Então, você acha o POH e depois você desconta do 14 para achar o pH. Isso você vai fazer até chegar no 8, porque no 8 a gente já viu que é o neutro. Daqui em diante, aí já joga direto na fórmula do pH. Porque quem que vai estar em excesso? O ácido. Aí você vai calcular lá, como a gente viu, os números de mol, vai ver quanto de mol está no excesso. E aí você vai colocar e vai fazer a curva. A curva é aquela que eu mostrei para vocês. Você vai colocar o volume, aqui daí o volume vai ser diferente, vai ser de HCl, que você vai adicionando, e o pH. Né? É claro que vai ser o inverso. Vai começar lá de um 12, sei lá, 12, 13, e aí ele vai baixando até ficar mais baixo, né? Até ficar lá perto do 2, do 1, né? Certo? Pegou, É isso que eu Duda? peço. Peguei. Conversem entre vocês, se tiverem dúvidas. Também, Duda, estou feliz da vida. Certo? Então, eu peço a vocês, leiam... Até os cachorros estão comemorando, Duda. Não, eles estão atrás do lixeiro, eu acho. Então, eu peço a vocês que leiam com atenção, novamente, né, os materiais, o exercício. Essa parte que a gente fez junto aqui, teoricamente, né, eu vou salvar e vou colocar como material de aula para vocês, tá? Eu vou deixar lá na página para vocês acompanharem passo a passo. Só vai inverter, né? Porque em vez de vocês adicionarem NaOH, é ao contrário. Vocês vão adicionar o HCl. Não entendi. Tá? Eu vou salvar isso aqui. Vou salvar isso aqui. Nossa. Professor, só corta as nossas besteiras aí, professor. Não,
Não é besteira, Ah, não, que isso. excelente a aula, viu? Poxa, eu acho que eu nunca consegui entender tão bem, assim. É por isso que eu falo, essa aula, assim, presencial, né, à distância, sei lá como é que fala, ao vivo, é muito Uhum. bom pra tirar, assim, pra gente ir aprendendo, porque, não sei, tem gente que deve ter química aí na veia, né? Mas não é o meu caso, não. Deixa eu botar aqui. Mesmo que você assista aos vídeos, mas é diferente para fixar, sabe? Às vezes um Aham. comentário, né, ajuda mais a fixar, eu acho. Olha, vou botar aqui material de aula, eu vou colocar 09, tá? Que é a nossa aula, tá? Eu salvei, eu vou exportar isso aqui como... Vou exportar isso aqui como PDF, daí vai ficar lá. Isso, publicar. Eu vou, ó, já fez o PDF, vamos lá para a nossa aula. Vamos fazer ao vivo. Vamos ativar a edição aqui. Vamos lá para a nossa aula, tarefa 8. Aqui, ó. Esse material de aula é da outra turma, então vamos trocar ele. Aqui. Deixa eu excluir esse e vamos procurar um outro. Aqui. Não é esse aqui não. Planejamento. É o lixeiro, viu, gente? Por isso que meus cachorros estão agitados. Cadê? Aqui, ó. Material de aula 09. Aqui está o PPT. Ó, já está ali. Vamos salvar. Já está ali para vocês consultarem, tá? Tá certo? Deixa eu desativar só para a gente confirmar mesmo que é o material de vocês. Aula aqui e tal, vamos clicar nele para ele abrir, ó. Tá aqui o que nós fizemos, ó. É tudo aqui, ó. Certo? Tranquilo? Sim, professor. Sim, professor, tranquilo. Então, eu peço a vocês que... Deixa eu voltar aqui. Que leiam, né, o material. Eu deixei aberto lá as tarefas. Acho que eu não deixei as tarefas abertas, mas eu vou abrir agora. Eu vou deixar as tarefas do 6, 7 e do 8 até... O 8 vai ficar até terça-feira, né? Por causa que nossa aula foi essa semana. Mas o 6 e o 7 eu vou deixar até terça-feira de novo aberto, caso vocês não tenham feito, para vocês terem tempo de fazer. Se vocês tiverem com alguma dúvida nessas tarefas, vocês me procurem, me acionem no WhatsApp, professor, o senhor poderia tirar uma dúvida para mim? E eu tiro para vocês tranquilo, tá? Se vocês não entregaram essas tarefas. Se vocês entregaram, beleza. Tá certo? Obrigada, professor. Eu estava com muita dúvida nisso aí. Eu até fiz a 8, mas acho que eu não sei. A 6 e a 7 ainda não. Tá. Não, a 6 a 7 eu não fiz, não. Tá, então... Obrigada de ter aberto de novo. Vou abrir, aí você vê lá qual que é a sua dúvida, marca, que daí você pode refazer depois, a gente tira a dúvida e você refaz de novo, tá? Você também, Maria. E as duas, as duas que estão aqui, não esqueçam, tá? A recuperação já está lá disponível. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, deixa eu apresentar. Eu já vi, mas estou com medo de abrir. Eu nem abri ainda. Ó, aqui no 5, tá? No 5, recuperação. Clica aqui dentro que está lá a recuperação, tá? Que é da avaliação 1, que é o item 1, 2, 3, 4 e 5. As 5 primeiras aulas, tá? Eu procurei fazer o seguinte, eu procurei fazer uma recuperação em que vocês, olhando o livro, faz o caderno primeiro,
abre lá, né, as questões, vê quais são as questões, vai lá, abre o livro 1. Ah, é isso, aquilo, copia. Depois você digita ou tira foto e me manda, tá? Eu procurei fazer o que está nos livros, o que nós trabalhamos. Não sair fora disso, tá? Então, essa é uma dica que eu dou para vocês que estão aqui hoje. Não tenham medo, receio de fazer atividade, essa reparação, tá? Mas vão ter que ler o material. Como vocês estiveram nas aulas, como vocês estiveram nas aulas, vocês não vão ter problema, tá? Não, tá tranquilo. Então, eu agradeço vocês, né? E até a semana que vem. Obrigada Eu que pela agradeço, aula, professor. professor. Excelente, Tchau, viu? tchau. Muito boa mesmo. Tchau, Tchau, professor. Bom fim de semana. professor. Até semana que vem. Até a semana que vem.